Olha, eu estou aqui com o regulamento da federação, mas eu vou te dizer uma coisa, senhor Milani. O Atlético é mais importante do que o senhor, o Atlético é mais importante do que a Federação Paranaense de Futebol e o Atlético vai continuar na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Senhor Joffre, você não precisa se exaltar Eu aqui no vou me programa. exaltar, sim! O Atlético é mais importante que isso tudo e olha o que eu faço com o regulamento da Federação Paranaense de Futebol! Fala galera, tudo certo? Eu sou o Bruno Leal, este é o Futebol Pautado e nesse vídeo vamos falar de Joffre Cabral e Silva, um dos maiores presidentes da história do Atlético Paranaense. Sim, você já ouviu falar dele por aqui, é ele mesmo, mas Joffre fez muito mais do que só apelidar os torcedores do clube rival. Um clube é feito por pessoas. Independente de seus cargos, elas constroem a trajetória de um grupo com o mesmo ideal. Mas existem alguns personagens que, se não tivessem existido, a história dessas instituições seria completamente diferente. Quando falamos de personagens fundamentais da história do Atlético, muitos citam Mário Celso Petralha. Alguns talvez se lembrem de Joaquim Américo Guimarães. Mas nos anos 60, outro nome se destacou: Joffre Cabral e Silva, alguém que não só implementou uma forma de gestão, mas também estabeleceu um modelo do que é ser atleticano. Joffre Cabral e Silva era advogado. Foi jogador das categorias de base do Atlético nos anos 30 e se tornou dirigente do clube na década de 1940. Durante a presidência de seu pai, João Alfredo Silva, assumiu a diretoria de futebol e ajudou a montar o Furacão de 1949. Joffre também foi um dos fundadores do Santa Mônica Clube de Campo e presidente do Clube Curitibano entre 1949 e 1952. Tem até um vídeo dele quando tomou posse. Toda essa participação na vida pública de Curitiba lhe dava status e poder na sociedade paranaense. Apesar de tantas habilidades e realizações, o grande amor da vida de Joffre era o Atlético. Tanto é que sua intenção era se tornar presidente do clube. Mas ele acabou assumindo a presidência um pouco antes do que imaginava. Depois do rubro-negro ter sido rebaixado no Campeonato Paranaense de 1967, Joffre Cabral e Silva se sentiu obrigado a livrar o Atlético daquela grande humilhação. Candidatou-se e venceu a eleição, assumindo a presidência em dezembro do mesmo ano. O João Alfredo Silva, o pai dele, morreu em 65. E aí ele ficou muito triste com a morte do pai. E logo depois, em 67, o Atlético cai para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Não tinha administração nenhuma no Atlético. Quando ele viu que tinha que salvar o Atlético, ele começou a criar um sistema de renda também para o Atlético. Mas ele foi... Primeiro ele que botou o dinheiro dele, inicialmente. Assim que se tornou presidente do Furacão, Joffre logo começou a trabalhar nos bastidores para conseguir aliados da imprensa e do mundo esportivo. Alguns desses aliados foram seus dois maiores rivais locais, Curitiba e Ferroviário. Coxa e Boca Negra ficaram ao lado do Atlético por entenderem que um estadual sem o Furacão perderia muito em atratividade e público. Fizeram uma votação, botaram urnas para o povo de Curitiba votar se queria que o Atlético permanecesse na primeira divisão. E todo mundo podia votar. Ele fez tipo de uma cédula. Se você concordava, votava sim, ou não concordava, não concordava, não. Sabe? Uma frase assim: você concorda que o Atlético caia para a segunda divisão? Sim ou não? E todo mundo votava. Botava um xizinho. Mas foi uma explosão, porque botou isso em tudo que é terminal de ônibus de Curitiba, no centro da cidade, nos bairros. Foi uma votação impressionante, porque era 100% a favor de que o Atlético continuasse na primeira divisão.
Essa também foi uma campanha que ele criou, de mobilizar a cidade para esse objetivo, de que o Atlético permanecesse. Então, o novo presidente atleticano encontrou um elemento previsto no regulamento da competição que poderia excluir da primeira divisão do Campeonato Paranaense de 1968 o recém-promovido Paranavaí. Mas é claro que o vermelhinho do fim da linha não deixaria barato. Nem ele, nem os outros clubes do norte do Paraná, que chegaram a ameaçar abandonar a competição. A disputa foi tão grande que envolveu até a tentativa de intermediação por parte da Assembleia Legislativa do Paraná e do STJD. José Milani, presidente da Federação Paranaense de Futebol, se via em meio a um fogo cruzado. Mas a maior pressão viria de Jofre. Durante um debate em um programa esportivo da TV Iguaçu, que hoje é a Rede Massa, Jofre Cabral e Silva rasgou o regulamento do campeonato na frente do mandatário da FPF, dizendo aos berros basicamente que Milani não entendia nada de leis. Presidente da Federação Paranaense de Futebol e outros personagens. E estavam discutindo exatamente como é que seria resolvido o problema do Atlético. E todo mundo querendo que fosse cumprida a lei, tem que ir para a segunda divisão. Aí o tio Jofre tomou a palavra e simplesmente disse que aquele campeonato estava totalmente desorganizado, a federação não tinha nenhuma capacidade de interferir e pegou o estatuto da federação e simplesmente rasgou na frente das câmaras. Isso não vale nada. O Atlético é mais importante que tudo isso e vai continuar. Essa é a história, porque essa eu vi também. Ele rasgou o estatuto da Federação Paranaense, o regulamento do campeonato, tudo que ele rasgou na frente, dizendo não vale nada. E também nós tivemos, na época, isso também tem que ser dito, o apoio dos outros clubes a favor do Atlético, principalmente o Ferroviário e o Curitiba. Convencido ou não por causa da intimidação de Jofre, fato é que José Milani encontrou uma solução que atendia aos pedidos do presidente atleticano. O campeonato de 1968 teve o número de participantes ampliado e o Atlético não foi rebaixado, graças à atuação do mandatário rubro-negro nos bastidores. Para justificar a permanência do Atlético na primeira divisão, Jofre Cabral e Silva começou uma grande revolução no clube. Pagou os salários atrasados e contratou uma legião de craques, incluindo Nilson Borges, Zé Roberto, Durval e os bicampeões do mundo, Djalma e Bellini. Ele foi para São Paulo em 1968 e se estabeleceu no Hotel Jaraguá, que ficava na praça, bem no centro de São Paulo, bem no viaduto do Chá, ali que ficava no Largo Patriarca, o Hotel Jaraguá. Ele foi lá e cada dia da semana ele convidou um clube de São Paulo para ir ao jantar a convite do Clube Atlético Paranaense. E aí que foi, com o São Paulo, ele conseguiu o Bellini e o Zé Roberto, com o Corinthians conseguiu o Nair, com a Portuguesa conseguiu mais alguém, com o Palmeiras, o Djalma Santos, e ele foi tendo relacionamento com todos os clubes de São Paulo. E essa é uma das coisas assim, impressionantes que ele fez. As contratações corresponderam em campo. O Atlético fez uma grande campanha naquele estadual, terminando com o vice-campeonato após uma decisão em 3 jogos contra o Coritiba. Mas um fato trágico marcou a caminhada rubro-negra na competição.
No dia 2 de junho de 1968, durante um jogo contra o Paraná de Londrina, após o segundo gol do time da casa, o coração de Joffre não resistiu. Ele infartou e faleceu em plena arquibancada do estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, aos 53 anos. Todos os eventos e o jogo do clube na semana seguinte foi cancelado. O velório e o enterro de Joffre em Curitiba foi uma das maiores manifestações públicas de luto da capital paranaense. Conta-se que cerca de 100 mil pessoas teriam acompanhado o caminho do ginásio do Atlético, onde Joffre foi velado, até o cemitério municipal em que foi enterrado. A comoção foi geral. Mais do que um investimento no elenco, Joffre tinha mudado o espírito que imperava dentro do clube. Quando ele morreu em 68, foi uma consternação geral na cidade, não só dos torcedores do Atlético, mas de todos os clubes. O Curitiba, os meus amigos do Curitiba ficaram tristes. O Evangelino, que era presidente do Curitiba na época, também ficou muito constrangido com a morte. E o enterro do Joffre foi uma coisa impressionante. O corpo dele foi velado na sede no ginásio do Atlético. E de lá saiu praticamente num carro dos bombeiros, seguido por toda a população, torcedores do Atlético, em volta do caminhão dos bombeiros até o cemitério. Se imagine! E desceram, saíram, passaram pela Rua 15, as lojas do centro de Curitiba fecharam as portas quando passou o cortejo. Foi o maior enterro que já houve na cidade em qualquer época. Movimentou a cidade inteiramente. Tudo pela marca que ele representava. O Joffre foi uma pessoa assim, eletrizante como líder, como mobilização de ideias. Depois dessa tragédia, o Atlético seguiu, honrando o nome de Joffre. Venceu um triangular que levava o nome do presidente do clube e com isso ganhou o direito de disputar a Taça Roberto Gomes Pedrosa naquele ano, em que fez uma grande participação. No ano seguinte, manteve boa parte do elenco estelar e 2 anos depois conquistou o Campeonato Paranaense novamente. Desde então, Joffre Cabral e Silva se tornou um sinônimo de atleticanismo, e os atleticanos seguem respeitando e exaltando a memória do lendário presidente, não deixando nunca morrer seu Atlético. Joffre Cabral Silva é uma grande personagem da história de Curitiba até, não só do Atlético. Joffre Cabral Silva, ele foi um desbravador no relacionamento com pessoas e no desenvolvimento de várias atividades. Eu coloco o Joffre Cabral Silva, apesar de ser meu tio, como a pessoa mais importante do Atlético nos seus primeiros 50 anos. Do ano 1924 até 1974, sem dúvida alguma, Joffre Cabral Silva foi a personagem mais importante dentro da história do clube. E de 74 para cá, sem dúvida alguma, o Mário Celso Petralha. Gostou de conhecer a história de Joffre Cabral e Silva? Então siga nossa página ou se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de mais histórias de personagens do futebol paranaense. Até a próxima!